PJE, Sindicatos Policiais Civis de Carreira do Estado do Ceará e Estado do Ceará. Sustentação oral, doutor Francisco José Gomes da Silva é o relator. Sustentação oral, doutor Clóvis Renato Costa Farias, pela parte agravante, pelo sindicato agravante. Eu não participo desse processo, não é? Ok, doutor. Okay. Desculpa, impedimento do desembargador Paulo Reis. Impedimento. Suspeição. Desculpa, suspeição. Você já atualizou aí, Ed? Pronto. Já, doutor. Está na tela. A sustentação oral é A sustentação oral é do sindicato. É pelo agravante. Eu acho que tem interesse. Tem interesse, sim. Né? Então, com a palavra, o doutor Clóvis. Excelentíssimo senhor desembargador, posso? Não. Excelentíssimo senhor desembargador, presidente da Seção Especializada 2 do TRT da 7ª Região, excelentíssimos desembargadores, uma saudação sincera, excelentíssimo procurador, membro do Ministério Público do Trabalho da PRT da 7ª Região, doutor Gerson Marques. No caso dos autos, caso julgado procedente, o recurso, o tribunal vai garantir o pleno exercício da atividade de representação sindical na fiscalização, na defesa dos interesses aí desses policiais. Nessa questão da competência já foi vencida, nessa parte mais frágil, e atende ao artigo 8º, inciso 3º, e o artigo 37, inciso 6º da Constituição. É algo que pode somar as decisões mais importantes do Brasil atual, em que paira uma grande perseguição ao movimento sindical, e tem vindo aí uma reforma trabalhista, que ela não parou em 2017, e várias MPs e condutas antissindicais inconstitucionais, contra as convenções também, contra os sindicatos e contra os dirigentes, também vai, inclusive, contra o Pacto de São Salvador, aqui da OEA, né, que é matéria da Corte Interamericana de Direitos Humanos. É algo facilmente comprovado, especialmente aí pela caducidade da MP 873, pelas inconstitucionalidades trabalhistas verificadas pelo STF nos últimos anos, e na confirmação do Brasil por condutas antissindicais. Inclusive, teve o relatório dos peritos, agora de 2020, que manteve o Brasil em um dos pontos, conduta antissindical, e mantém o Brasil nessa lista suja que ele ficou em 2019. O caso que motiva essa defesa de direito sindical por condutas antissindicais praticadas pelo governo do Estado do Ceará, pelo exercício da fiscalização exercida pelos dirigentes do sindicato, do Simpol, porque ele visitava as delegacias. Na ocasião, o superintendente chegou a exarar, inclusive, ato proibindo que eles participassem, e esse ato, que chegou a ser tornado nulo, ele era uma das provas, né? O que foi pedido no processo foi exatamente que o Estado cessasse as condutas antissindicais. É importante, dizia que proibia o exercício da atividade sindical prestada pelo sindicato por meio de seus diretores no ambiente que prestava o serviço, e chegou a instaurar procedimentos administrativos contra os servidores que eram diretores na época. É importante, porque eu acho que uma das situações mais fortes, no caso que a Juíza não percebeu, né, é que o nosso pleito ele é amplo lá no início, exatamente da questão da conduta antissindical, da perseguição aos dirigentes, especificamente por exercer a atividade deles. Tem, inclusive, uma decisão nos autos do saudoso doutor Judicael Sudário de Pinho, em que ele mantinha a competência e dizia que a matéria era exatamente e eminentemente sindical, né? Tanto que o pedido da inicial é isso, né? Pedir para que garanta o exercício da atividade sindical nos ambientes de trabalho e evitasse a punição aos diretores por tal exercício. É importante esse ponto que, se vossas excelências observarem na folha 298 dos autos, nessa decisão do doutor Judicael, ele mantém na folha 300 dos autos, decidiu que evitasse, uma liminar que foi mantida, evitasse a punição de qualquer servidor
por praticar atividade sindical no ambiente de trabalho, sob pena de multa diária de R$50 mil em prol do sindicato, sem prejuízo de outras sanções cabíveis. É isso que ficou na sentença. Veja que o pedido está nesse sentido. O tribunal acabou mantendo essa decisão em 2018, exatamente na situação de vetar condutas antissindicais. O processo transitou em julgado em 16 de maio de 2018, mas, impressionantemente, enquanto estava pendente de julgamento pelo tribunal, se observar a folha 625 dos autos, eu acho que essa página ela é fundamental, porque exatamente em 28 de dezembro de 2017, o Procurador-Geral do Estado exarou um parecer de caráter vinculante, né? E ainda o tribunal não tinha julgado, não tinha transitado em julgado o processo, que foi vitorioso a nosso favor, e ele dizia exatamente um ponto, né, na folha 625. A estabilidade sindical, artigo 8º, inciso 8º, não se estende aos servidores públicos. E ele impôs genericamente a instauração de procedimento de cunho disciplinar quanto a quem se encontre em tal condição. Então, veja que é bem grave, inclusive porque parece que há uma confusão do Procurador-Geral do Estado com relação à questão de vedação da sindicalização aos militares. Essa vedação não está estendida aos policiais civis. E ele coloca a instauração de processo genérico, quer dizer, ele está desrespeitando a decisão da Justiça do Trabalho, um processo que ainda estava pendente de julgamento pelo tribunal. Aí, em dezembro de 2017, ele faz genericamente isso que, como tem caráter vinculante, é do Procurador-Geral do Estado, está se estendendo para todas as atividades eminentemente sindicais dos policiais civis, e gera um precedente muito lesivo, né, para a categoria. Né? Quer dizer, o problema desse parecer, o problema do descumprimento e as datas, né, folha 625, nós temos esse parecer genérico vedando a atividade sindical com a imposição de procedimentos administrativos contra quem, porventura, estiver na atividade. Por isso que é importante olhar a folha 625, né? E exarado em 2017, quando o tribunal só foi julgar o caso em março, né, 26 de março de 2018, está na folha 367 do processo, né? O trânsito julgado foi em maio de 2018, quer dizer, no auge da vigência das decisões, que tinha uma multa de R$50 mil contra o Estado, por conduta antissindical, o Procurador-Geral do Estado exarou esse parecer, e desse parecer surgiram, estão ainda em tramitação, processos contra diretores da época, nem são mais diretores do Simpol, e estão aí perseguidos por essa situação. Quando nós vimos isso, como só tinha transitado e julgado depois, como o parecer do procurador é vinculante e é do próprio Procurador-Geral do Estado, né, estava ainda pendente de decisão, nós fizemos o pedido de execução da multa. Não era nem tanto pela multa, apesar dos sindicatos estarem com as necessidades, mas pela reiteração da conduta. O processo foi iniciado, num primeiro momento, porque havia uma portaria do superintendente, à época do protocolo da ação, proibindo que diretores fizessem qualquer manifestação sindical dentro das delegacias. Como é que eles iam exercer o mandato deles e a representação? Então, esse era só um documento. E, inclusive, foi, diante da decisão da Justiça do Trabalho, ele foi revertido. E aí, enquanto o Estado do Ceará perde em primeira instância, continua com condutas até mais lesivas do que a primeira portaria, porque um parecer do Procurador-Geral do Estado, genericamente, dispondo que, inclusive, que estabilidade não está para servidor público, e que quem tivesse na condição de dirigente sindical, quer dizer, o parecer é curto, né? Principalmente quando se vê esse finalzinho da 625, mas tem uns efeitos que praticamente acabam sendo erga omnes. Apesar do caso que ensejou o parecer ter sido um caso pontual,
e ninguém discorda, nós vimos o parecer do membro do Ministério Público, foi outro membro, exatamente analisando o caso em concreto, mas ele analisou o caso em concreto do procedimento instaurado. Ele não analisou a natureza do Estado em genericamente ir contra o direito e a liberdade sindical. Essa é que é a questão que está sendo apresentada nos autos. Né? Então, por isso que a gente ficou muito alarmado com essa questão, né? Pelo valor, pelo prazo e pelo caráter genérico da decisão do Procurador-Geral do Estado. Para nós, afeta o artigo 8º, inciso 3º, afeta o artigo 37, inciso 8º da Constituição, afeta a Convenção 135 da OIT, nos artigos 1º e 2º, que fala exatamente no artigo, por exemplo, da 151, que é específica para servidores, diz no artigo 6º da Convenção 151, que devem ser concedidas garantias aos representantes das organizações reconhecidas de trabalhadores da administração pública, de modo a permitir-lhes cumprir rápida e eficientemente suas funções, quer durante as suas horas de trabalho, quer fora dessas horas. Na 135, inclusive, já fala também que os representantes, no artigo 1º, dos trabalhadores na empresa, no caso aí, já falamos da 151, que era específica, né? E na 135 fala que eles devem beneficiar de uma proteção eficaz contra todas as medidas que possam lhe causar prejuízo. E o parecer do Procurador-Geral aí do Estado, né, com todo respeito, foi até nosso professor lá no mestrado, no doutorado em Direito na UFC, mas ele vai num caráter genérico, ele parece equiparar o policial civil na questão da liberdade sindical ao policial militar, conforme a decisão do Supremo. E é um equívoco. E pior, ataca diretamente o que estava sendo decidido na Justiça do Trabalho. Esse parecer, com esse caráter genérico, com esse dispositivo genérico, dizendo, inclusive, que o servidor público não tem direito à estabilidade, né? É muito problemático, e é por isso que nós estamos aqui, nesse momento, realmente pedindo sensibilidade dos excelentíssimos magistrados, do Ministério Público. Quer dizer, esse parecer, apesar de estar analisando um caso, ele traz um parecer vinculante do Procurador-Geral do Estado, afrontando a decisão e indo contra muitas situações. Então, acabamos pedindo isso à juíza da execução, ela não aceitou. Não estamos pedindo um salvo-conduto, tem uma petição aí nos autos dizendo isso, nós não estamos pedindo salvo-conduto. Quando houver desrespeito, quando houver excesso, que ele seja punido, mas sair um parecer do Estado, que já estava sendo processado e estava condenado em primeira instância, para não proibir a atividade sindical, e ele fazer um parecer genérico, inclusive querendo afastar a estabilidade do dirigente por ser dirigente, nós entendemos sim que ele afronta a decisão em primeira instância, a decisão do tribunal, e pior, antes do trânsito em julgado e antes da decisão do tribunal, e depois que o tribunal decidir trânsito em julgado, o Estado mantém os trabalhadores, concluindo, eles continuam processados, tem 2 dirigentes que não estão mais no mandato, que estão processados, e é por isso que nós agradecemos, né, o Estado continua a violar, agradecemos a Vossa Excelência estar escutando, e prestando atenção, ligados a essa questão, porque o Estado continua a violar, prejudicando o processo dos servidores com um forte abalo moral e prejuízo à coletividade. Eu reitero, nos termos da Constituição, convenções internacionais ratificadas, decisões do Poder Judiciário e legislação pátria, o devido provimento do presente agravo de petição, e cordialmente agradeço a Vossas Excelências do Ministério Público, do Dr. Gerson, e do Tribunal Regional do Trabalho. Satisfeito, presidente. Pois não, doutor Cláudio Renato. O relator, doutor Francisco José Gomes, com a palavra, doutor Francisco José. Muito obrigado, presidente. Pois não. Só me permitiria uma intervenção antes do senhor? Eu permito, mas peço ao presidente que ele é que coordena a sessão. Senhor presidente, o senhor permitiria me pôr uma palavrinha? Pois não. Senhor presidente, senhor relator, senhores desembargadores, senhores advogados, eu vejo que já tem um parecer do Ministério Público, um parecer muito inconcreto.
Eu gostaria, no entanto, de fazer uma consideração sobre a liberdade sindical. Nós estamos realmente, como o advogado falou, doutor Clóvis Renato, nós estamos passando por um momento muito difícil para o movimento sindical, que está sendo atacado por todos os lados, tanto pelo setor privado, quanto pela legislação, pelo governo federal, e o governo do Estado, tradicionalmente, tem tido também essa postura. Não posso dizer a mesma coisa do governo atual, que não tem muito contato, mas esse processo de greve aí da Polícia Civil, eu acompanhei de perto. E o que temos percebido é de que, muitas vezes, o grevista, quando termina a greve, vem uma série de retaliação. Então, vem as punições, vem os processos administrativos, isso nem sempre é resolvido do dia para a noite, são formas de retaliação ao movimento sindical. E, naquele caso específico, o que estava em jogo era porque os policiais civis estavam querendo fiscalizar, constatar se o trabalho nas delegacias estava ocorrendo além do limite legal. E que, na realidade, a gente sabe demais, e, de fato, isso estava lá no processo de conhecimento. Não é alvo aqui do processo de execução, mas é preciso que seja dito. E, de fato, eram funcionários praticando atos além das suas atividades, muita terceirização, e o papel do sindicato é exatamente fiscalizar isso. Além disso, uma questão remuneratória, não vamos entrar aqui no mérito, não vou entrar no mérito da questão remuneratória, mas o certo é que houve greve. Depois da greve, durante a greve, depois da greve, começou, de fato, uma série de atitudes do Estado do Ceará, do governo, punindo os policiais. E, na época, houve, fato agora, este é um fato, está no processo, o Tribunal Regional do Trabalho julgou pela competência da Justiça do Trabalho e previu a estipulou uma multa de R$50 mil, nos termos que o advogado falou, caso houvesse a conduta antissindical por parte do Estado do Ceará. Essa conduta antissindical seria caracterizada pela punição, pelos processos administrativos decorrentes da greve. Claro que há situações em que o policial realmente tenha cometido infração administrativa, é papel do Estado mesmo punir, mas não como forma de retalhar a liberdade sindical, de retalhar o movimento que o sindicato tem que fazer, papel dele, fiscalizar, acompanhar as atividades dos seus trabalhadores. Então, o que está em jogo, de fato, é algo muito maior. O que está em jogo é a liberdade sindical. É preciso que o judiciário, de fato, ponha um freio ao ataque às liberdades sindicais. Essas liberdades sindicais são fundamentais para o equilíbrio das relações entre trabalhadores, empregadores, poder público, e esse tipo de conduta que viola as liberdades sindicais é um tipo de conduta que viola também as convenções internacionais, os tratados internacionais, e só o judiciário é quem pode colocar um freio à conduta praticada pelo próprio Estado. Já dizia o Maquiavel que contra o poder só o poder. Então, de fato, não tem uma outra instância capaz de parar com o cerceamento das liberdades sindicais. Então, era só esse, senhor relator, senhor presidente e senhor desembargador, senhor advogado, que eu gostaria de deixar patenteado aqui, a par do parecer já emitido pela minha colega de procuradoria. Obrigado. Doutor Francisco José Gomes, com a palavra. Muito obrigado, presidente. Eu ouvi atentamente o doutor Clóvis, advogado do agravante, ouvi atentamente o professor Francisco Gerson Marques de Lima, que facilitou muito a minha vida, porque ele colocou bem, a matéria em discussão é matéria de cunho cognitivo, que deveria e deverá ser tratado na fase de conhecimento, e não na fase executiva. Na fase executiva, a gente manda cumprir a obrigação. Então, o limite posto no agravo de petição é o que está posto na sentença.
digo o seguinte: compulsando os autos, verifica-se que havia uma instrução normativa proibindo policiais civis de se candidatarem a cargo de fiscal do trabalho e, assim, proibi-los de exercer tal atividade no âmbito dos sindicatos policiais civis de carreira no estado do Ceará. Houve uma ação cognitiva, obviamente, contra essa proibição. O juízo da origem julgou procedente e o TRT, através de uma decisão, ora agravada, confirmou essa decisão primária, contendo nela uma previsão de multa de R$50 mil por dia em caso de descumprimento da ordem de não fazer, ou seja, deixar de proibir, se abster de cumprir tal instrução normativa. Enfim, não impedir a atividade sindical no âmbito daquela categoria profissional. Em primeiro plano, há de se registrar que o agravado, através do Departamento de Polícia Civil do Estado do Ceará, recebeu a intimação da obrigação de não fazer, decorrente do presente feito, para o oficial de justiça em 5 de novembro de 2018. Assim, o início da obrigação de não fazer, imposta pela decisão judicial aqui versada, haveria de ser a partir daquele recebimento formal. Entretanto, o pedido de multa formulado nos autos fora feito a partir do dia 18 de junho de 2018, quase 5 meses antes do recebimento da intimação, como se vê no ID, que eu transcrevo o número do ID. Na verdade, a data acima mencionada, como do descumprimento da ordem, é o dia de abertura de um processo administrativo disciplinar, um PAD, restrito ao âmbito administrativo, com regras próprias do regime jurídico único dos servidores estaduais, sem vinculação com a atividade sindical, objeto da presente demanda judicial. O próprio agravante, em suas razões, reconhece que o agravado, no ato em que indica como descumprimento da ordem judicial, não impede o, abro aspas, livre exercício da atividade sindical, fecho aspas, mas seria uma forma disfarçada de punir. Digo eu. Ora, a obrigação de não fazer, no caso em tela, tem distinção até na competência da Justiça do Trabalho. Isso está claro na decisão e análise. Logo na ementa está dito o seguinte, abro aspas, quando a solução do litígio entre o Estado e seus servidores, dentre estes os policiais civis, requer aplicação de regras legais do RJU. A competência para dirimir esta demanda da Justiça Estadual. Porém, quando se busca regras jurídicas pertinentes ao direito sindical, advindo da Constituição Federal e CLT, a competência para dirimir este litígio é da Justiça do Trabalho. No caso presente, a discussão reside na proibição de um membro do sindicato, sendo este policial civil, não poder se candidatar à eleição de fiscal do trabalho, bem como a proibição de movimento sindical na esfera profissional de policial civil, dentro ou fora do ambiente de trabalho. É evidente que, neste caso, a competência para julgar a ação da Justiça do Trabalho, é o ID que transcreve o número. Continuo eu. Um processo administrativo disciplinar envolvendo um servidor público, no caso em discussão, em regra, que será ali apreciado, os atos que serão apurados diz respeito ao RJU, que foge até na esfera da Justiça do Trabalho. E não há nos autos prova específica de que tal apuração com ampla defesa esteja fora do RJU, que seja ato contra uma atividade sindical, que esse ato haja sido praticado depois do recebimento da ordem judicial antecitada. O que se observa é a ausência de prova do descumprimento da ordem judicial posta. E sem essa prova, não se pode executar a multa prevista por desobediência do comando da sentença, ratificada pelo acórdão da segunda turma deste tribunal. E aí eu cito jurisprudência
desta casa, no caso concreto, em quem foi relator o eminente desembargador Jefferson Quezado Júnior. Decisão essa publicada em dia 6 de dezembro de 2017. Neste contexto, resta, portanto, confirmar a decisão agravada. E o meu voto, senhor presidente, senhores desembargadores, no sentido de conhecer do agravo e negar o provimento. Como eu estou votando, senhor presidente? Doutor Jefferson, alguma observação? Presidente, eu pedi que Vossa Excelência me desse vista desse processo até a próxima sessão. Porque eu não estou entendendo alguma Doutor Jefferson, eu não escutei bem. Pedi a Vossa Excelência para me dar vista desse processo até a próxima sessão, porque está faltando entender alguma coisa nele. Eu não estou conseguindo entender, já vi aqui, não consigo. Então, eu prefiro, se Vossa Excelência puder me conceder vista da próxima sessão. Não a do dia 28, salvo engano, a próxima sessão, ou 21, eu ficaria muito grato. Pois não, doutor Jefferson. Então, o processo vai com vistas para o doutor Jefferson. Alguém mais quer vista disso ou aproveita o período e olha? Excelência, eu também quero pedir, eu também. Também eu fico para a próxima sessão ordinária, não é? Porque na próxima semana acho que é extraordinária, não é? Ou não, na próxima... Eu não sei nem se na próxima sessão tem extraordinário, tá? Não tenho certeza. Não, Excelência, não terá sessão extraordinária na próxima semana, só teremos a sessão extraordinária no dia 28, aí posteriormente, na semana seguinte, a extraordinária. Que não teria processo para a gente colocar na outra semana, já que a gente colocou tudo em dia no prazo. Okay. Eu posso me ouvir no dia 28? Eu dou meu voto no dia 28, pode ser? Eu acho que o Jefferson está passando para o mesmo problema que eu. Quando eu ligo o fone de ouvido, Do dia eu posso falta o som. trazer o processo do dia 28, pode ser? É só, eu acho que não tirando de pauta pode, né, Edis? Como remanente. Pode, Excelência, pode sim. Pode, eu posso incluir na pauta do dia, incluí-lo na pauta do dia 28. Pronto. Muito obrigado, presidente. Por nada. Mais alguma sustentação oral? Não, doutor, agora só são os processos com discussão. Eu vou, doutor Clóvis, bom dia, eu posso retirá-lo da sala, porque agora vão ser os processos para discussão. O senhor pode acompanhar mediante a transmissão da sessão pelo YouTube. Só agradecer a Vossas Excelências e ao servidor e ao membro do Ministério Público uma saudação muito sincera. Bons trabalhos. Obrigado. Obrigado, doutor Clóvis. Pois não, doutor. Bom dia.